Você fica só passando pano pro Yuri Alberto e agora você vem falar pra mim que o Yuri Alberto foi mais importante do que o Hugo na final do Paulista. Você tá de sacanagem, mano. Posso pontuar aqui ou não? Pode, deve. Eu respeito a sua opinião, porém eu não concordo com ela. Então, tudo bem, você pode discordar, não tem problema nenhum. Eu fiz uma construção pra você entender o final dela. O final dela. Se ninguém te aplaudiu, eu vou te aplaudir. O primeiro jogo, o Yuri fez um gol lá, decisivo, o gol do título. O Hugo acabou de sacramentar na Neoquímica Arena. E lá o Hugo não fez defesas importantíssimas, não, irmão? Posso Pegou finalizar? Pode. Não respeita, pra você que não respeita. Ó, Cavalo Marinho, olha só, ô Juca, olha só. Aí não Olha precisava. só. E aí, ele já fez gol em cima do rival. O Memphis não fez gol ainda em nenhum clube grande em São Paulo. No Brasil ele fez contra o Grêmio. Entendi. Só. Entendi. Eu tô falando, o grande jogador, ele chega e decide e faz gol contra o maior rival. Ou seja, o grande jogador decide na Copa do Mundo do Paulista. Espera aqui, ó, espera aqui. Que a Paulista agora é a Copa do Mundo. Pro torcedor palmeirense, pro torcedor corintiano, ele quer ver você atuar bem contra o Palmeiras e meter gol contra o Palmeiras. Você é campeão em cima do Palmeiras, faz gol decisivo e tudo, você se torna na prateleira de cima. Certo. Aí se o goleiro falha, toma um gol, Depende do goleiro. que aí ocasiona o título e acaba correndo a fatalidade que ele toma um gol de pênalti lá e falha num jogo, ele é execrado, é humilhado, é escorraçado porque falhou. Então, tão mais importante do que fazer o gol é ser, sim, um goleiro importante, porque um grande time se começa com um grande goleiro. Quem que tá falando que o Hugo não foi importante? Você tá enaltecendo mais o Yuri do que o goleiro, porque quando eu perguntei aqui quem foi mais importante, não foi, Souza? Na sua opinião, quem foi mais importante no título do Paulista, do Corinthians? O Hugo, os dois. Na final. O Hugo ou o Yuri? Os dois. Cara, pra mim, de verdade, eu respeito muito o Marcelo, eu amo o Marcelo, mas pra mim foi o Hugo. Certo. Hugo, sua opinião é o Yuri, certo? Não, os dois. Dentre os dois. Só tem uma boia, o barco tá afundando, você só pode salvar um. Quem? Não, no jogo do final, o Hugo, perfeito. Ah. Perfeito. Não, perfeito. A construção de um só pra escolher é ele. Mas eu tô falando no geral. No geral. Não, mas você falou na final aqui. O ponto aqui, você falou assim, na final, o cara importante foi o Yuri. Não, perfeito. Igual no jogo de hoje, irmão. Sua opinião, Jair, só pra gente concluir aqui. Ele não deixa eu terminar. Taca a lata nele. Pode falar agora. Por favor, respeita o cara, por favor. Fica à vontade. Você chegou onde eu queria. Eu peguei a lata, o senhor tremeu. Achei que ele ia tacar uma lata aqui, galera. Falei no jogo de hoje. Achei. Falei no jogo de hoje. No jogo de hoje, Miseravão? ninguém fez nada. Sim. E o craque do time não fez um gol ainda em cima do Palmeiras. A galera quer isso. Sim. E aí a galera na semana dá uma peraí, mas mas o gol do Yuri foi assistência dele, Marcelo. O gol que... O jogo de hoje. O gol do título do Paulista foi assistência dele, Que irmão. assistência onde? Do Memphis pro Yuri. Assistência onde, irmão? No gol. Ele deu um passe pra perto da bandeirinha. O Yuri teve que trazer pra cá pro entrega rapadura lá, o carteiro novo. Definitivamente. O zagueiro do Palmeiras. Senhor e senhora, torcedor corintiano. Precisamos urgentemente de um frente a frente Marcelinho e Memphis. Tem algo dentro desse coração que a gente ainda está desconhecido. Ele está colocando em xeque a assistência do Memphis para o Yuri Alberto na final do Paulista lá no Palestra Antártica. Como é que você tem a coragem de falar que aquilo ali não foi um passe milimétrico? Eu tenho coragem de falar assim, analisando o seguinte, ele deu um passe, achou um passe em direção à linha de fundo para a bandeirinha. O passe milimétrico é aquele que ele já fez várias vezes e recebeu um prêmio de 1,5 milhão e os 4,7 do patrocinador. Deixa eu te fazer uma pergunta. O presidente falou isso ontem. O passe milimétrico, ele ocorre pra quê e ocasiona o quê e resulta no quê? Isso, velho. Alguém tira não essa professora do Juca, pelo amor de Deus. Não converte em gol? Não aguentando mais, velho. Porque o passe dele foi... Aí o goleiro vai pegar a bola, ele dá um chutão lá pra frente, aí passa por cima do zagueiro, foi um passe que ele deu por favor. Pro Yuri fazer o gol. Essa matrícula dele. Responde a pergunta agora. Pra mim, se o passe acaba saindo no pé do atacante, ele consegue converter no gol, é um passe. O goleiro deu um chutão, é um passe? O goleiro quebrou. O goleiro quebrou a bola. Bum! Já Escuta. A bola quica, assistência. aí o André Armani não consegue pegar, ela passou, aí o Yuri entra na diagonal, aquilo é um passe. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo corte pode pá, analisando a derrota do Corinthians. E a partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando aí da derrota do Timão por 2-0 contra o Palmeiras na Arena Barueri,
pela terceira rodada do Brasileirão 2025. Corinthians que tinha 11 resultados positivos no Brasileirão, né? E acabou quebrando essa invencibilidade, né? E perdendo esse jogo tão importante para o Palmeiras. Também o Ramon Dias perdeu a invencibilidade para o Abel Ferreira, porque Ramon nunca tinha perdido para o Abel. Palmeiras tinha 4 jogos que não vencia o Corinthians. Jogos esses extremamente importantes. Por exemplo, vou dar um exemplo de 2 jogos aí onde o Corinthians venceu o Palmeiras e foi assim, de extrema importância para o Corinthians. No Brasileirão de 2024, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0. Gol de Roberto, né? Também teve aquele episódio da cabeça de porco, onde os palmeirenses ficaram muito chateados. Palmeiras vinha brigando para a conquista do Brasileirão 2024. Quando o Corinthians ganhou aquele jogo, praticamente anulou a possibilidade do Palmeiras ser campeão brasileiro, né? E agora, recentemente, o Corinthians se sagrou campeão paulista após 6 anos para cima do Palmeiras, que houve mais um episódio do Memphis Depay subindo em cima da bola. Então, o Marcelinho Carioca apareceu de fralda no programa, perdeu a aposta, ele estava pagando a aposta. O Marcelinho Carioca e do Corintiano acabou detonando Memphis Depay, né? Porque não conseguiu jogar, não conseguiu performar, né? O Marcelinho falou, olha, o Memphis ganha 4 milhões por mês. Ganhou uma premiação de 4 milhões e 700. A cada 15 participação em gols, Memphis recebe 1,5 milhão. Não tem feito gols em partidas decisivas, com exceção da partida contra o Grêmio. A contrário senso, o Memphis não tenha aparecido no jogo. Mas não foi só o Memphis que foi mal, né? O time do Corinthians inteiro foi mal. André Carrillo não jogou nada. José Martins não jogou nada. Mateuzinho não jogou nada. Pior, Marcelinho fez um alerta. Marcelinho falou que tem um vídeo desses 3 jogadores citados curtindo uma festinha. Então jamais, em véspera de clássico, jogador pode sair para curtir. Tendo em vista que o cansaço chega aproximadamente 48 horas após. Então Marcelinho falou, e olha, que o diretor executivo tá lá para quê? Para isso. Tá lá para controlar os jogadores. E Fabinho Soldado já sofre uma pressão da ala corintiana, né, para ser demitido. Então, com a derrota num clássico, a pressão no Corinthians vai aumentar e pode ter certeza que Augusto Melo vai continuar, né, sendo aí pressionado para demitir Fabinho Soldado. Então, mas não é só esses jogadores que saíram para continuar a festa que foi mal. Vou dar um exemplo. Matheus Donelli. O que o Matheus Donelli jogou? Nada. Matheus Donelli tomou 2 gols do Palmeiras de fora da área. Para mim, esses 2 gols, o goleiro Hugo Souza não tomaria. Matheus Donelli, respeitando o jogador, respeitando a família, os amigos, né? O profissionalismo do jogador. O cara é profissional, certo? Mas, na minha modesta opinião, Matheus Donelli não tem qualidade técnica para ser jogador do Corinthians. Hugo Souza fez muita falta. O Corinthians tinha alguns desfalques extremamente importantes e decisivos na construção de jogo. Por exemplo, Rodrigal não jogou, Hugo Souza não jogou, Angileri não jogou, Gustavo Henrique, zagueiro, não jogou, Igor Coronado, que é um reserva imediato de Rodrigal, também não jogou. Por isso que o Marcelinho acabou criticando o time do Corinthians, ninguém jogou nada, e jogadores como o Memphis Depay, que ganha milhões, que é considerado o craque do time, é que tem que decidir. E ele não decidiu o jogo ontem. Inclusive, eu não entendi, uma hora que o Memphis saiu uma bola no meio de campo, ele chutou para frente, deu a bola para o adversário. Então, os jogadores do Corinthians ontem deixaram muito a desejar, e o que me parece que eles entraram com medo do Palmeiras. Corinthians não pressionou. Palmeiras ganhou o jogo de 2-0,
Com 20 minutos já estava 2-0 Palmeiras. Se o Palmeiras quisesse ter enfiado uns 3, 4, 5 gols, o Palmeiras tinha. Só o Palmeiras tirou o pé. Se não tivesse tirado o pé, o Corinthians tinha levado uma goleada histórica. Por isso que o Marcelinho Carioca acabou detonando o jogador do Corinthians. E Marcelinho tem credibilidade para isso. Muita gente tem dúvida se é ele ou o Cássio o maior ídolo do Corinthians, ou Sócrates. Para mim, como eu vi jogar, acompanhei o início da carreira do Marcelinho no Corinthians, do início ao fim, para mim o Marcelinho Carioca é o maior ídolo corintiano e ele tem crédito suficiente para analisar a partida e criticar a postura do time em campo. Tem conhecimento técnico para tanto. Então concordo plenamente com o Marcelinho. Aqui o Memphis não é o craque, ele não ganha mais, então ele tem que decidir. Jogadores do Corinthians não podem ir para a festinha antes da partida, dia antes da partida. Isso não pode acontecer, porque depois chega o cansaço e os jogadores não conseguem performar. Concordo com o Marcelinho Carioca sobre essa análise e o Corinthians tem que jogar mais. Não pode entrar com esse medo todo do time do Palmeiras, porque não é o bicho-papão. O Corinthians já venceu em várias oportunidades. Então, se o Corinthians tivesse entrado de igual para igual, poderia ter saído do jogo com um resultado melhor. Um empate já era um resultado bom. Mas se não, o Corinthians levou um baile. Certo, meu povo? Gente, então quero finalizar o vídeo pedindo a vocês que, se você gostou do conteúdo, que deixe aí um comentário dizendo de onde vocês estão assistindo meu vídeo, o que vocês acharam das informações. Se inscreva no nosso canal e ative o símbolo das notificações para ser avisado toda vez que a gente gravar conteúdos novos. E obrigado por ficar comigo até aqui. Peço que Deus abençoe você e sua família e que estejam todos muito bem. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.